Abra sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Reis. Nós vamos começar em segundo livro de Reis, capítulo 13. E vamos ler dos versículos 14 até o 19. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada e o texto sagrado diz assim: Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. E Jeoás pegou um arco e algumas flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire, e o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. E o rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. O verso 20 vai iniciar dizendo: Eliseu morreu e o sepultaram. Ou seja, esse é o último episódio que encontramos da vida de Eliseu. E eu quero tomar esse texto com aquela ótica e leitura que o Novo Testamento nos dá de eventos como esse. Não apenas o registro de um momento na história de alguém, na cronologia de um povo, mas Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, falando desses registros da história de Israel, diz: essas coisas foram escritas para nosso exemplo, para nossa advertência de quem são chegados os fins dos tempos. Então eu gosto de ler sempre com essa perspectiva. Com que razão Deus quis que essa história chegasse até nós? Não apenas para sabermos que algo aconteceu, mas quais lições podemos tirar? E o que eu gostaria de começar chamando a sua atenção é que me parece até bem claro no texto que o propósito dessa visita do rei Jeoás, ela era uma visita social. Eliseu está para morrer, para falecer. Nas minhas contas, por mais cedo que ele tenha começado o seu ministério, quando você soma a quantidade de tempo de cada rei de Israel durante os dias dos quais ele exerceu o seu ministério, mesmo que ele tenha começado muito novinho, ele tem que estar com pelo menos uns 80 anos de idade aqui. Então, Eliseu já está velho, está dando sinais de que está chegando no fim, e o rei Jeoás vai para despedir dele. O que também para mim fica claro pelo emprego da expressão, que era uma gíria da época: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A única outra vez que essa expressão aparece, quem usou foi Eliseu, quando Elias estava sendo levado embora. Então a tradução disso em linguagem contemporânea seria mais ou menos #partiu glória. Estão vindo recolher você, estaremos privados de você. Me parece ser aquela visita de despedida. Eliseu, mesmo no seu estado debilitado, se permite ser usado por Deus, o que sempre me ensina uma lição: os meus e os seus problemas e desafios pessoais não precisam ser um empecilho para que a gente siga abençoando a vida das pessoas. E é nesse momento que nós temos aqui o desdobrar de uma história que para mim é bem contrastante. E ela me faz pensar algumas coisas. A primeira delas é que normalmente a gente pensa só em termos de extremos. Ou a gente imagina que tem aquela pessoa que não acredita em nada do que Deus tem para ela, totalmente incrédula, ou aquela que crê em tudo que Deus tem e ela é totalmente crédula. Mas o que a gente não para pensar é que muita gente está navegando em algum lugar aqui no meio. Mais ou menos numa mescla de não descreio de tudo, mas também não creio para tudo. Esse homem recebe uma palavra profética. A palavra profética tem um contexto, quando você lê os capítulos anteriores e posteriores, de uma guerra contra os sírios, que já era geracional. Ela já vinha há muito tempo. A nação de Israel conquistava terreno, avançava, depois a Síria recuperava. Daqui a pouco Israel se fortalecia, recuperava. E aquela coisa estava indo e vindo há muito tempo, sem nenhuma solução permanente.
De repente, esse rei tem uma palavra que vem da boca do Senhor. Você vai aniquilar o seu inimigo. Ou seja, não serão apenas vitórias temporárias, o problema será definitivamente resolvido. Essa foi a palavra profética que ele recebeu. E algo que me chama a atenção é que daqui a pouco você vê Eliseu indignado com o homem. Porque ele diz, abre a janela que dá para o leste, né, para o oriente, ele abriu. Atira a flecha, ele atirou. Quando ele atira a primeira, Eliseu declara o quê? Essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Eliseu não estava dizendo que aquela flecha ia se transformar num míssil balístico de alta potência, cair no acampamento do inimigo, destruir todo mundo. A flecha em si provavelmente não foi muito além do quintal da casa de Eliseu. Mas aquilo no reino espiritual era uma declaração. Eu chamaria isso de um ato profético, uma encenação de verdades espirituais. Ao atirar essa flecha, o rei estava declarando no reino espiritual, me apropriando de uma provisão de vitória sobrenatural, da intervenção do alto. Eu declaro que a vitória do Senhor é minha, eu tomo posse. Mas tão logo Eliseu faz isso, e eu acredito que o rei entendeu que aquilo era um ato profético, porque não faz sentido uma flecha ser atirada, né, em direção ao nada. Eliseu agora vira para ele e diz, fira o chão, atire no chão. E o homem atira uma, o rei Joás atira duas, atira três, e na terceira ele para. E é quando ele para que o texto diz que Eliseu ficou indignado. Indignado é uma tradução polida. O original hebraico diz que ele ficou irado. E esse é o momento que eu imagino o Eliseu com vontade de dizer, por que parou por quê? E de 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. Aí ele olha para o homem que recebeu a palavra profética. Qual palavra? Você vai ferir o inimigo até os consumir. E de 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. Então, teria ferido os sírios até os consumir. Ele diz, mas agora só vai ferir 3 vezes. Basicamente, o que Eliseu está sinalizando responde a uma pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer de tempos em tempos. Quem determina a quantidade de vitórias que teremos? É Deus de uma forma unilateral ou isso está relacionado ao meu e o seu posicionamento? Porque esse homem tinha uma palavra profética. Deus está dizendo, eu já mostrei o que eu quero fazer. Eu já dei não só a direção, eu já liberei os recursos. Eu estou dizendo que você pode ter a vitória completa e resolver o problema de uma vez por todas. Mas por alguma razão, esse homem que entende que aquilo é um ato profético, eu não acho que ele pensou, deve ter um sírio escondido debaixo da areia aqui, na terra, infiltrado na casa de Eliseu. Ele simplesmente para na terceira flechada. E com isso ele está externando, numa linguagem não verbal, o quê? 3 está bom. Então Eliseu vira e fala o que Jesus, em outras palavras, no Novo Testamento, disse várias vezes, seja feito conforme a sua fé. O mover de Deus será na minha e na sua vida do tamanho da nossa fé e não da provisão e do poder de Deus. Naquele momento Eliseu diz, agora você só fere 3 vezes. Mas ele disse, se ferir 5 ou 6, o inimigo nunca mais ia se recuperar. Agora, com só 3, você vai continuar o mesmo lenga-lenga, vai e volta. Porque será uma questão de tempo, eles vão se recuperar. E é o que aconteceu. O verso 25, que nós não lemos, né, encerra a história dizendo o seguinte, 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Mas lá na frente, o inimigo voltaria a se fortalecer e o problema não teria sido resolvido. Isso significa que eu e você precisamos entender algumas verdades. E para mim essa história apresenta um contraste gigantesco entre essas duas figuras. Jeoás, de um lado, está jogando no que eu vou chamar de o time dos conformados. Eliseu, que fica indignado com essa atitude, fica porque ele pensa e processa e enxerga as coisas de uma forma completamente diferente. Eliseu joga no time dos inconformados. O tema da minha mensagem hoje é dirigido a nós brigarmos contra o conformismo. Diga não ao conformismo. Eu e você precisamos entender a importância de uma atitude correta. E quando eu olho para as Escrituras, eu percebo, né, que isso é um padrão, é recorrente. Não adianta eu e você termos palavras de Deus, promessas de Deus, e não sabemos ter a atitude correta diante delas. Esse homem tinha uma palavra profética. Mas a palavra profética não se cumpriria sozinha. Aliás, ele conseguiu limitar e diminuir a promessa que ele tinha. E eu olho para as Escrituras e eu vejo que
Não adianta eu e você termos promessas, e a Bíblia está cheia de promessas, são milhares e milhares e milhares de promessas, e Deus não mudou de ideia em relação a nenhuma delas. Aliás, quando você lê a declaração de Paulo em 2 Coríntios 1, e diz tantas quantas forem, basicamente Paulo estava na mesma situação que eu, nunca contei para saber quantas são, então ele diz tantas quantas forem, as promessas de Deus, nele está o sim, por meio dele o amém. Cada vez que você se depara com a promessa da Escritura, Deus está gritando lá do céu, sim, amém. Deus está dizendo, eu não mudei de ideia, eu não volto atrás na minha palavra, eu, pelo contrário, não posso mentir, só aquele quero cumpri-la. Ou seja, Deus tem nos disponibilizado grandiosas promessas, como disse o apóstolo Pedro. Mas a pergunta é, nós temos entendido como interagir com elas? Deus fez uma das mais extraordinárias promessas da Bíblia a Abraão. E diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era apenas uma bênção pessoal, estava relacionado ao cumprimento do próprio propósito de Deus. Em Gálatas 3:8, Paulo diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão quando fez essa promessa. Então, nós estamos falando de algo que é do grande interesse de Deus, e não apenas de Abraão. Mas em Gênesis 18:19, você lê assim, Deus falando sobre Abraão, eu escolhi para que ele ordene a sua casa, os seus filhos depois dele, que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Aí Deus termina dizendo assim, para que eu faça vir sobre Abraão o que eu tenho falado a seu respeito. Basicamente, eu dei uma promessa extraordinária, dei, mas para que Abraão viva o que eu falei, vai ter que fazer a parte dele. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu não vou fazer tudo sozinho. Você passa por esse episódio de Eliseu e segue ao longo da Bíblia, vai chegar no Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, Paulo diz ao seu discípulo, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate firmado nelas, o bom combate. Em outras palavras, Timóteo, legal que tu tem palavra profética pra caramba, mas se você não cair para dentro e não se posicionar e não lutar, não adianta ter palavra profética. Salvo exceções, porque na Bíblia nós temos promessas incondicionais como a vinda de Jesus, quer você creia, quer não, ele virá, quer você esteja pronto, quer não, ele virá, mas salvo situações muito específicas, há uma condicionalidade dessas promessas que depende da nossa capacidade de interação com o profético. E é aí que eu e você precisamos entender o poder, o impacto que as nossas atitudes têm. Quando eu era garoto, um texto que começou a me chamar muito a atenção na adolescência, é quando o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Eu não sei como você lê a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia colocando lá dentro da história, imaginando o cenário, trocando de lugar com as personagens, eu gosto de tentar viver aquela história. E eu acho que tem uns crentes que lêem a Bíblia de um jeito muito sem graça. Né? Ele está lendo lá que o anjo apareceu e disse, o Senhor é contigo, ele imagina o vizinho dando bom dia no portão, tipo, mó normal, acontece todo dia. A Bíblia fala de pessoas e vários relatos que estremeceram, tremeram diante da aparição de anjos. As manifestações dos sobrenaturais são fortes, são intensas. Eu fico imaginando qual seria a minha reação com o anjo aparecendo. Eu fico imaginando se eu teria coragem de responder alguma coisa. Agora, o Gideão não só respondeu, ele retruca o anjo na hora. Porque quando o anjo diz, o Senhor é contigo, ele dá o bate-pronto. Ele disse, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. O que você tem aí? O transbordar de um inconformado. Se o Senhor é conosco, por que nossas histórias de avivamento ficaram no passado? Cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, eu quero ver o pau quebrar, eu quero ver a coisa acontecer. Pergunta. Gideão era inconformado porque Deus o escolheu? Ou Deus o escolheu porque era um inconformado? Quando eu olho para o resto das escrituras, a segunda opção é a única que sobra. Segundo Crônicas 16:9 diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Chamamos isso na teologia de antropomorfismo. Esse palavrão no sentido de ser grande é para simplesmente comunicar a ideia de que Deus usa figuras de linguagem para que a gente entenda. Ele é onisciente, ele não precisa passar o olho para procurar. Mas a Bíblia está nos mostrando que ele está procurando no meio da massa. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. O que ele está procurando? Homens, pessoas cujo coração sejam inteiro para com ele, a fim de que ele possa se mostrar forte para esses.
Resumindo, ele não vai se mostrar forte para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles que vão me levar a sério. Onde estão aqueles que vão voltar o coração totalmente para mim. Porque quando ele acha atitudes corretas, ele diz, para esse eu revelo a minha força. Então quando Deus olha para um Gideão e vê essa coisa fermentando dentro dele, esse inconformismo, cadê o sobrenatural? E diz, achei um canal para que eu possa mudar a história. Agora, se por um lado nós vamos encontrar gente que entende o poder do inconformismo, nós temos gente do outro lado, que já apresentamos como Jeoás, que tem palavra de Deus, a sinalização de que Deus quer fazer mais, mas limitam e diminuem isso. Então eu e você precisamos entender qual é o poder das nossas atitudes, mas em especial do inconformismo. Porque sabemos que o conformismo limita, mas o inconformismo amplia as nossas possibilidades de viver as intervenções de Deus. Segunda coisa que eu quero destacar tem mais a ver com o perfil de Eliseu agora do que de Jeoás. Jeoás nos é apresentado como uma advertência negativa, o exemplo a não ser seguido, mas a Bíblia também nos dá o exemplo positivo a ser seguido. Eliseu aparece no cenário da história bíblica, atrelado à pessoa de Elias. Não dá para você simplesmente desconectar um do outro. Quando eu era garoto, eu achava que Eliseu tinha sido discípulo de Elias uma vida inteira. Eu não sei por que fui levado a pensar dessa forma. Eu achava que ele tinha sido escolhido pelo próprio Elias. Mas a verdade é que Elias vive um momento de crise e ele desiste do ministério. Elias vive algumas turbulências e instabilidades emocionais. O cara sai do maior cenário de avivamento do Velho Testamento. Fogo desce do céu, a nação cai de joelho, gritando, só o Senhor é Deus. Matam os profetas de Baal e Azer e diz, nós estamos nos voltando para Deus. E a Bíblia diz que Jezabel, esposa do rei Acabe, ameaça Elias e diz, eu vou matar você. A Bíblia diz que Elias fugiu para salvar sua vida. Traduzindo, não queria morrer. Só que no deserto ele diz para Deus, Senhor, tira a minha vida. Melhor me é morrer do que viver. Se eu sou Deus, eu digo, volta que Jezabel resolve o seu problema. Ué. Mas ele entra num estado de desânimo, de abatimento. Você vê a frustração nas palavras, eu não sou melhor do que meus pais, tipo, eu não consegui fazer diferença. E de alguma forma ele apresenta para Deus uma carta de demissão. Como quem diz para mim, deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar. Estou fora. Eu digo às pessoas, cuidado com aquilo que você ora. Porque Deus diz, ok, eu aceito sua carta de demissão, mas vai cumprir um aviso prévio primeiro. E vai treinar um substituto, porque o ministério é tão sério que até para desistir o cara tem que ser responsável. E aí Deus escolhe quem? Deus diz, você vai fazer 3 servicinhos para mim, no seu aviso prévio. Você vai ungir Jeú, rei de Israel, você vai ungir Azael, rei da Síria, e você vai ungir Eliseu, filho de Safate, profeta em seu lugar. Quem escolheu foi Deus. Até então não existe indício nem de que eles tinham nenhum relacionamento. Não estou dizendo que se comprove que não, mas também não se prova que sim. O curioso é que o Elias não ungiu Jeú, rei de Israel, nem Azael, rei da Síria. Quem teve que fazer foi Eliseu. O que para mim é outra atitude dizer, eu estou fora, vou ungir só o substituto. E é o momento que ele vai e joga a capa sobre Eliseu. Você pode ler isso tudo em 2 Reis depois, com mais detalhes. Quando ele lança a capa, ele diz para Eliseu, você sabe o que eu fiz com você? Eliseu diz, deixa só despedir dos pais. Pega uma das juntas de bois que ele estava arando a terra. E ele, na perspectiva dos mais espirituais, faz um sacrifício a Deus. Dos mais carnais, uma churrascada. E ele simplesmente diz, aposentei, abandonei. Ele olha para Elias e diz, estou dentro. A maneira como ele abraça o chamado, para mim já é surpreendente. Porque Elias é um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Quando Deus chama Josué para substituir Moisés, ele tem que ficar falando para Josué o tempo todo, não temas, não te espantes, como fui com Moisés, serei contigo. E não dá para julgar o cara. A maioria de nós estaria apavorado diante da responsabilidade de substituir um vulto expressivo como Moisés. Agora, o Eliseu simplesmente olha e diz, estou dentro, bora. A atitude dele desde o início é de alguém que não está nem um pouquinho temeroso, pelo contrário, está bem desejoso. E ele começa a andar com Elias, nós não sabemos exatamente quanto tempo durou esse aviso prévio,
mas tem que ser pelo menos uns 2, 3 anos por alguma série de eventos que aconteceram, até que chega o último dia. E Eliseu sabe que é o último dia. Elias sabe que é o último dia. Em 3 lugares onde eles vão, depois de saírem de Gilgal, os filhos dos profetas sabem que é o último dia, porque pensa numa turma que não sabe guardar segredos, são o tal dos profetas. Agora, o entendimento de que é o último dia vai deixar isso bem significativo. O Elias chega para o Eliseu e diz: garoto, segura a onda aqui, que o Senhor me enviou a Betel. O Eliseu olha para ele e diz: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, nem largarei do teu pé. Talvez na sua Bíblia não teve esse texto desse jeito. Isso é na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, versão street, que é a mais descolada. Eu preciso parar de brincar com isso, que as pessoas ligam lá no ministério querendo comprar a minha Bíblia. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, não largarei do teu pé. Então bora, vamos para Betel. Ele faz o que tem que fazer, daqui a pouco ele diz: garoto, segura a onda aí, que o Senhor me mandou a Jericó. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, nem largarei do teu pé. E ele sai na cola. Elias faz o que tem que fazer em Jericó e diz: agora o Senhor me enviou ao Jordão. Imagino que na última, quando começa, eu não sei você, eu imagino, só a minha imaginação mesmo, né, um Elias já meio estressado pelo teor da conversa. Eu já imagino no lugar de Elias, quando o Eliseu começa o mesmo discurso, repetindo a mesma coisa, eu já imagino no lugar de Elias, remedando Eliseu. Tá certo, como vive o Senhor, não te deixarei, não te largarei do seu pé. Por que eu imagino o cara irritado? Porque o Elias olha para ele e diz: que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Essa é a minha leitura. Do pastor Hebe, com certeza, é: meu querido, porventura está faltando alguma coisa, que cada um lê com a sua lente, né? Meu amado. Aí, o Eliseu, que parece que estava esperando isso o dia inteiro, dispara: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Mas preste atenção, ele não pediu porção dobrada do Espírito Santo. Já vi muito pregador, né, dizer: peça a porção dobrada do Espírito Santo. Eu digo: você receber essa oração, você morre. Você não aguenta um dele, imagina 2 vezes ele. Quando ele diz: eu quero porção dobrada do teu Espírito, o Espírito está sobre ti, ele está falando da unção que te define. E aí, qual é a reação do Elias, doutorado no sobrenatural? Dura coisa pedistes. Essa expressão traduzida dura coisa lá no hebraico, ela tem 2 possibilidades de significado. A primeira fala de algo difícil. Mas o cara está acostumado a ver o sobrenatural. Como assim difícil? A segunda possibilidade é algo que fere, que machuca. Então seria uma espécie de magoei. Quer ser melhor do que eu? Qualquer uma das duas gerou uma reação em Elias de alguém que não quer tomar parte nisso. E ele joga a batata quente para cima e diz: quem decide é Deus. Ele diz: se me vires quando eu for tomar de ti, assim será, senão não. Agora, eu fico imaginando o abusado do Eliseu. O que ele está pedindo? Minha leitura agora, tá? Não vou apresentar isso como doutrina. Imagino o Eliseu olhando para Elias dizendo: véi, se você resolveu desistir do ministério, aposentar antes da hora, apresentou a carta de demissão, o patrão aceitou isso entre vocês, não vou me meter nisso não. Se você precisava de um substituto e de alguma forma Deus, você concordaram que sou eu, me sinto honrado, estou dentro e aceito cobrir a sua. Mas, se você pensa que eu vou negar o meu próprio chamado e o meu próprio propósito que Deus tem para a minha vida só para ser o seu step, você está enganado. Eu aceito cobrir a sua sem anular a minha. E como eu já não ia ser em nada menor do que você, eu entro nessa para ser eu e você junto. Ou seja, você vezes 2. E eu fico pensando: abusado. Por que Elias reage do jeito que reagiu? O menino não está falando uma coisa comum, normal. Mas eles passam o Jordão com estilo. Elias pega a capa, fere o Jordão se abre. Milagre que uma geração inteira, a de Josué tinha visto e mais ninguém. Agora eles têm a versão VIP, personalizada, só para eles. Você consegue imaginar a cena? De novo, eu acho que tem uns crentes que lêem a Bíblia de um jeito muito sem graça. O cara lê lá que passou o Jordão a pé enxuto, imagina atravessando a rua na faixa pedestre, bom, normal. Eu fico tentando imaginar eu no lugar de Eliseu, me controlando.
Eu deveria ter acompanhado Elias mais ou menos assim. Se fosse hoje, um selfie para eternizar o momento. Com certeza não perderia a chance de fazer a selfie no leito seco do rio. Eu imagino os dois passando e a empolgação do Eliseu. Agora eles estão do lado de lá, conversando. E a Bíblia diz que uma carruagem de fogo separa os dois. E a Bíblia diz que Elias sobe ao céu num redemoinho. E a Bíblia diz, e Eliseu viu. O que significa esse viu? Aquela linguagem que antigamente a gente usava mais no WhatsApp. 2 tiquezinhos azul. Mensagem recebida e lida. Os céus estavam autenticando o pedido do jeito que Elias disse. E ele está vendo o Elias subir, mas em algum momento ele tem que fazer uma escolha de onde ele mantém seus olhos. Porque enquanto o Elias sobe, a capa cai. Eu não sei se era o mesmo pedaço de pano que foi jogado sobre ele, mas tinha o mesmo significado. E ele tem que escolher agora se ele continua olhando o Elias está indo embora ou a capa que cai. E ele mira a capa. E a Bíblia diz que ele nunca mais viu Elias. Eu imagino ele olhando a capa. Ele vai e pega aquela capa. E quando ele pega aquela capa, ele começa a olhar o rio. Ele olha para a capa, olha para o rio. Eu imagino dentro dele uma resolução sendo tomada. Nem a pau que eu vou voltar nadando. Sabe o que esse cara está decidindo? Do nível do sobrenatural que eu entrei. É daqui para mais, não é daqui para menos. É daqui para frente, não é daqui para trás. Porque é assim que os inconformados processam. E eu imagino ele olhando a capa, olhando o Jordão e diz, chegou minha hora, chegou minha vez. E ele vem e fere. Quando ele fere o Jordão, a Bíblia diz que ele dá um brado. E esse brado é muito significativo. Onde está o Deus de Elias? E a Bíblia diz que o Jordão se abre. Ele passa. Quando os filhos dos profetas vêm, eles reconhecem. O manto passou por Eliseu. E eles vêm correndo dizer para Eliseu, deixa a gente procurar o corpo de Elias. Ele diz, esquece isso. E a Bíblia diz que apertaram tanto com ele que ele diz, vai. Mas foi aquele vai só para depois cumprir o papel da esposa no casamento. Todo marido sabe o que é, não precisa explicar isso, né? É quando você ouve um conselho da esposa, não ouve o conselho da esposa, no final, a grande probabilidade de terminar com ela dizendo, eu falei, eu te disse. Depois de 3 dias, 50 homens de busca incessante, eles voltam e dizem, nós não achamos o corpo. Eliseu diz, eu não vos disse. Agora a pergunta a ser feita é, por que é que eles querem um corpo? E aí nós precisamos olhar com a lente cultural. Não apenas a nação de Israel, os povos do antigo Oriente, eles valorizavam demais um velório. Quanto mais importante e expressiva foi a pessoa, mais tempo se ficava chorando. Você vai encontrar na Bíblia velórios de 7 dias, mas vai encontrar de 30, de 40, de 70, e vai encontrar gente como Moisés, que Deus escondeu o corpo, porque senão o velório estava durando até hoje. Idolatria, inclusive. E essa turma diz, nós queremos o corpo. Por que eles querem o corpo? Para ficar chorando aquilo que perderam. E tem muita gente que escolheu viver só de saudosismo, de moveres que já se encerraram, de moveres que já se acabaram. Um dia desse, estava numa reunião, tivemos um mover do Espírito tão tremendo, extraordinário, todo mundo se derramando diante de Deus, mas eu olhei no canto do palco, eu vi um senhor de cabelinho branco, e ele chorava, e eu me aproximei, curioso, o que será que Deus está fazendo com ele? E quando cheguei perto, ele pega no meu braço e diz, você tinha que ter conhecido o movimento de renovação espiritual. É o nome que dão a um grande avivamento que aconteceu no Brasil na virada da década de 60 para 70. Eu não participei nada disso, eu nasci em dezembro de 72, eu mal lembro, mas ouvi muita história sobre isso. Mas o que você precisa entender é que os moveres, por alguma razão, são cíclicos. Eles vêm e vão, e nem sempre voltam do jeito que já foram, porque Deus tem uma diversidade de coisas que Ele vai fazendo. Na década de 80, quem já serviu o Senhor nessa época vai lembrar o que eu falo, Deus mudou a adoração da igreja brasileira. E não estou falando ainda da liturgia, da nossa inologia, o estilo de música que cantávamos. Gente, nós estamos falando de uma época que nossos cânticos eram brega pra caramba. Vamos falar a verdade. Nossos músicos não eram, via de regra, os mais excelentes. Nossos equipamentos são pior ainda. Ou seja, na perspectiva humana, o negócio era ruim, tecnicamente falando. Mas na década de 80,
Quando nós começávamos a adorar, havia uma glória que parece que dava para pegar com a mão. Eu me lembro, criança, que em momentos quando a igreja começava a adorar, a gente simplesmente congelava no lugar, não corria, não brincava, não erguia a voz, porque um santo temor vinha sobre a gente, inclusive as crianças. E hoje nós temos músico bom, som bom, e a glória está faltando. Mas aí veio a década de 90. E na década de 90 explodiu um mover de sinais, prodígios, milagres. Esse eu já era grandinho, nadei de braçada nesse mover. Eu brinquei que era a coisa mais fácil do mundo. O pregador dava um espirro pregando, alguém já era batizado do Espírito Santo. E você ficava perguntando, o que é que está acontecendo? A partir do ano 2000, Deus começou um outro movimento que ficou bem mais forte, de crescimento das igrejas. E eu não sei explicar, não quer dizer que é de 10 em 10 anos, mas a cada 1, 2 décadas a gente vem lendo ultimamente, moveres são diferentes. Agora, o que eu e você precisamos entender é que o fim de um ciclo não significa ausência de novos ciclos. É por isso que quando Eliseu pega a capa e fere o Jordão, o brado dele é: onde está o Deus de Elias? Ele está dizendo: Elias foi embora, e daí? E daí que um avivamento se encerrou, e daí que um ciclo se fechou. O Deus de todos os avivamentos, o Deus de todos os ciclos está conosco. E Ele está mirando nesse Deus que vai continuar fazendo. Inconformados são guiados por uma fome, eu diria que é mais do que uma fome, é uma ânsia, é um desespero. Estão sempre ansiando por mais, por mais. Deus tem mais, eu não vou limitar Deus, eu quero mais do que Ele tem. Quem está entendendo? Essa turma queria um corpo a chorar, não é diferente do que aconteceu nos dias de Esdras. Êxodo capítulo 3, de 10 a 13, quando fala do momento onde vão celebrar o fundamento da casa do Senhor. A Bíblia diz que havia 2 grupos, com 2 tipos de barulho que concorriam entre si. De um lado, os jovens fazendo festa, barulho de júbilo. Por que eles estão jubilando? Nasceram e cresceram no cativeiro da Babilônia. Eles ouviram as histórias do glorioso templo edificado por Salomão, onde a glória de Deus, a Shekinah, se manifestou. Mas agora eles voltaram e está tudo destruído. Então eles só têm histórias de um avivamento passado. Mas agora a reconstrução está acontecendo. Existe aquela inclinação e aquela disposição no coração deles. Nós vamos ver aquilo que até hoje eram só histórias de avivamento passado. E eles estão jubilando. Mas do lado de cá a Bíblia diz que tem um outro grupo, que o barulho do outro grupo concorre com o do primeiro e abafa o primeiro. Quem eram? Os velhos. O que é que os velhos estavam fazendo? A Bíblia diz chorando. Por que eles estão chorando? Consciente ou inconscientemente, eles estão olhando para a nova casa que está sendo erguida e eles estão dizendo: nunca que isso vai ser tão bom como a nossa foi. A atitude basicamente é a seguinte: avivamento bom é o do passado, é aquele que terminou, é aquele que já foi embora. É para esse grupo de gente que Deus tem que levantar profetas como Ageu para dizer: ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo para a turma que está chorando: eu não ando para trás, eu ando para frente, o meu mover é progressivo. E eu quero dar uma palavra aos mais velhos: para de botar água no mingau dos mais novos. Porque tem gente no meio da nossa moçada empolgada o que Deus vai fazer, e sempre tem uns dizendo: avivamento bom foi o nosso. Meu amigo, o melhor ainda está por vir, o melhor ainda está para acontecer. E se nós não tivermos a mentalidade correta, nós vamos limitar aquilo que Deus tem. Então o que eu e você precisamos? Não só da atitude correta de inconformismo, mas entender que isso significa ansiar sempre mais, e esse anseio por mais, em terceiro e último lugar, envolve uma decisão. Qual a decisão? Deixar o bom para poder entrar no melhor. Muitas vezes você pega os conformados e quando eles lidam com o bom, eles simplesmente estacionam. E nós precisamos ter uma atitude diferente. O mesmo Eliseu. E a Bíblia não vai registrando essas coisas à toa, na minha opinião, ela está formando um claro perfil. Ele, em 2 Reis, capítulo 4, é abordado por uma mulher viúva de um dos filhos dos profetas. Chega para ele e diz: teu servo morreu. Não deixou dinheiro guardado, economizado, não tinha seguro de vida, não deixou previdência, nem privada, nem a falida. E agora os credores estão aí, querendo levar meus filhos como escravos. O que ela foi buscar em Eliseu? Consultoria financeira? Ela está atrás de intervenção de Deus. O Eliseu olha para a mulher e diz: o que é que você tem em casa? Que os inconformados
sempre vem nos problemas oportunidades de intervenção de Deus. Aí a mulher responde como a maioria dos crentes responderia: tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija. É impressionante como os crentes diminuem aquilo que eles têm. O Eliseu, que joga no time dos inconformados, diz: se tem alguma coisa, tem por onde começar. E ele dá uma instrução que é profética para essa mulher. Ele diz: vai, peça para as tuas vizinhas, vasilhas vazias. Vizinha, vasilha, vazia. Então vamos lá. Vá para as amigas que moram perto de você. Peça potes e botijas que não estejam cheios. Assim fica menos confuso. Por que ele está dizendo? Não, eu preciso vencer o desafio. Por que ele está dizendo? Peça para as suas vizinhas vasilhas vazias. Não cheias. Ele está sinalizando: traz o maior número possível. A Bíblia diz não poucas. E vazias. Ele está sinalizando: traz o maior número possível de vasilhas. E elas não podem vir cheias. Porque além de ter muita vasilha, tem que ter espaço dentro da vasilha. Por quê? Porque o milagre será na sua vida do tamanho do espaço que você proporcionar para Deus agir. Assim como a quantidade de flechadas no chão determina a quantidade de vitória. A Bíblia diz que o azeite multiplicou até a última vasilha. Quanto azeite você terá, depende do tanto de vasilha que você vai apresentar diante de Deus. Aí ele diz para a mulher: quando você trouxer, ponha tudo na sua frente. Fecha a porta. Você e os seus filhos. Colocam todas na sua frente. E aí você vai fazer o seguinte: você vai pegar a sua vasilha, o seu pouco de azeite, e vai começar a despejar na primeira. Quando encher a primeira, e com isso ele já está dizendo que vai multiplicar, porque não tem para encher nem a que está na mão, como é que vai encher a primeira? E diz: quando encher a primeira, você vai fazer o seguinte: você pega, tira ela da sua frente, põe para trás. O que é que Eliseu estava falando para essa mulher? Um dia, lendo esse texto, falei: Deus, sério que o profeta falou mesmo isso para a mulher? Quando estiver cheia, para. Eu falei: Eliseu achou o quê? Que essa mulher tinha um retardo mental. Que se ele não explica: está cheia para parar, ela ficar o dia inteiro derramando azeite, o azeite transbordando, enchendo o chão da sala da casa. Eu falei para Deus: desnecessário esse tipo de informação. E revelação é algo difícil de explicar. Porque numa fração de segundos você entende coisas que com horas tentando explicar parece que você não esgota. Mas eu vou tentar passar a menor versão do que eu entendi naquele dia. O Espírito Santo falou comigo: a menos que a orientação não seja meramente natural. E quando falou isso, minha mente abriu. Primeiro eu entendi que desde o vai, peça às suas vizinhas vasilhas. Nós temos princípios espirituais. Tem muito crente que vive quebrando ponte de relacionamento com todo mundo. Se precisasse hoje pedir vasilha emprestada, não ia conseguir quase nada de ninguém. Nós não nos relacionamos de forma interesseira, mas precisamos entender o quanto Deus pode usar isso. Hashtag fica a dica, deixa eu pular para outro. Segundo, fecha a porta sobre ti e os seus filhos. O milagre não ia acontecer de porta aberta, a questão não era essa. Deus está sinalizando a importância de algo que eu e você precisamos resgatar ou intensificar. Os maiores milagres na minha vida não foram gerados nos ambientes coletivos, e sim no lugar secreto da oração. E nós precisamos resgatar essa arte perdida, porque continua sendo um ambiente onde manifestações sobrenaturais serão geradas. Tudo que você vai olhando é simbólico. Então deixe-me dizer o que eu entendi. Deus estava dizendo através de Eliseu para aquela mulher: eu não vou fazer um único milagre, eu vou fazer uma sucessão de milagres. Cada vasilha é um milagre. Quando eu tiver feito o primeiro, em vez de você ficar olhando só porque eu já fiz, tira da sua frente, põe para trás, porque você precisa enxergar o que eu ainda vou fazer. Porque se você não colocar os olhos naquilo que eu ainda vou fazer, você vai ficar feliz com o que eu já fiz e vai perder a continuidade. Eu fico imaginando alguns crentes na primeira multiplicação. Porque, gente, de novo, quantas vezes você viu o azeite multiplicar? O negócio não deve ser assim tão normal. Imagino que alguns de nós iam surtar. Meu Deus, está funcionando, está multiplicando. Imagina uns crentes abraçando a primeira vasilha cheia. É o azeite do milagre, é o azeite do milagre. Imagina os filhos, até os vizinhos ouvindo escândalo. Deixa eu ver, não, chega perto, é o azeite do milagre. Vender para pagar a dívida, como Eliseu instruiu. Tinha uns que não ia vender nem a pau.
ele ia guardar o resto da vida como uma espécie de troféu. Porque consciente ou inconsciente, ele ia dizer o quê? Nunca mais vai acontecer outra dessa. E quem age assim, perde toda a continuidade de Deus. Eliseu diz, pega o que Deus já fez, seja agradecido, feliz, mas não se contente. Põe para trás, mira a próxima. E quando encher a próxima, põe para trás e mira a outra. E quando encher a outra, põe para trás e mira a próxima. Sabe, não importa o quanto Deus já fez na minha e na sua vida, não significa que não seremos gratos. Mas nós precisamos entender que contentamento na Bíblia é para coisa material, não para promessa parcialmente cumprida. Você olha Josué capítulo 13, verso 1. A Bíblia diz que Deus dá um aperto no homem. A Bíblia reconhece que ele já estava com idade, já era avançado em dias. E, honestamente, eu lembro do dia que eu parei para pensar nesse texto e nessa declaração. A Bíblia diz que Josué já era bem idoso, Josué 13:1. E o Senhor lhe disse, você já é bem idoso. Eu lembro o que nem precisava. E ainda ficou muita terra para ser conquistada. Eu falei, Deus, sério que o Senhor está botando pressão no velhinho? Em vez de encorajá-lo à aposentadoria. Josué é um livro de vitórias, 31 reis abatidos e vencidos de forma sobrenatural. Falei, Josué é o cara, a maior parte da terra já tinha sido conquistada, 60%, 70%, 80%, não sei quanto. Falei, os céus não tinham que ter aplaudido o homem nessa hora e dizer, tu fez um bom trabalho. E foi esse dia que o Espírito Santo falou no meu coração, os céus nunca aplaudirão alguém que conquistou menos do que foi prometido. O Senhor diz, eu não prometi 60%, 70%, 80% da terra. Eu prometi a terra toda. Qual a razão de dar 3 flechadas e dizer 3 está bom, quando Deus está dizendo, eu quero que você aniquile completamente os inimigos? Qual a razão de ficar satisfeito com 80% da terra, quando Deus prometeu 100%? Então, se você conseguiu ganhar um familiar a Cristo, celebre, porque os céus fazem festa, quando o pecador se arrepende, a gente também. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem mais familiares para ser ganho. Se você está feliz que a célula multiplicou, que o Life Group multiplicou, celebre, mas não significa que você tem que estacionar, porque tem mais multiplicação para acontecer. Se você já recebeu cura, milagre de provisão, celebre, mas pegue aquilo que Deus fez, põe para trás, diz, Senhor, muito obrigado, mas tem mais para experimentar. Então, se eu e você não tivermos uma postura firme de dizer, eu vou deixar o bom para entrar no melhor, nós vamos estacionar. Agora me ouça com atenção. Vocês estão vivendo um bom momento. É o melhor momento da história da Paz Church até agora. Mas o bom vai ter que ser colocado para trás, porque Deus tem o melhor, tem conquistas maiores, há um novo tempo chegando, há uma nova fase de avanço e de multiplicação. Agora isso vai acontecer quando os homens e mulheres inconformados que jogam no time de Eliseu se recusam a jogar no de Joás, diz, nem a pau que eu vou parar antes da hora. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Diga não ao não, calma, gente. Normalmente é o contrário, a gente tem que insistir. Hoje vocês estão dando orgulho na gente. Diga não ao conformismo. Também não é para repetir tudo, mas vocês querem tanto falar? Então vamos falar por conformismo? Não. Está na hora de crermos para coisas maiores. Mesmo com atenção, alguns de vocês estão aqui, nem foram gerados nessa casa, porque já serviam a Deus há muito tempo, em outros lugares, antes de mudar para cá, e já tiveram histórias incríveis. Alguns de vocês, de alguma forma, já se sentiram acima da média e satisfeitos com o que já viveram. E Deus está dizendo, não estacione. Ainda há muita terra para conquistar. Há muita terra para conquistar. Há muita terra para conquistar. E Deus está atrás de gente que olhe para Ele dizendo, eu quero ver o seu poder se manifestar. Coração inteiro dizendo, eu quero que as pessoas conheçam a sua força, que elas vejam o que o Senhor pode fazer. Não se trata apenas daquilo que eu quero para mim. Quando Deus está falando com Josué, não é apenas o que Deus tinha para ele enquanto indivíduo. É o que Deus tinha para o seu povo. Quando Deus está repreendendo Joás, é porque Joás não limitou apenas a bênção sobre si. Ele limitou a conquista de um povo inteiro que ele liderava. E nós precisamos entender que até os milagres pessoais que vivemos, Deus consegue colocar isso na vitrine, promover glória ao seu nome, inspirar a vida de outros.
E nós não podemos perder o anseio pelo mover de Deus, pelo sobrenatural, pela marca da manifestação do poder de Deus. Essa casa será uma casa com história de muitos milagres, mas não apenas individuais. Seus avanços, as suas conquistas, que serão inspiração para muitos no reino de Deus, serão marcadas pelo sobrenatural. É muito mais do que uma boa metodologia de cuidado. Mas para que o sobrenatural flua, vai ter que ter um povo faminto, desesperado, dizendo: Deus, nós não vamos conformar. Só porque a gente já está acima da média, nós queremos satisfazer aquilo que está no seu coração. E a minha oração é que você receba essa palavra para aplicá-la tanto no âmbito pessoal, como no âmbito coletivo. Eu sei que não tem nada a ver com o fato de eu estar aqui. Eu sou o surfista que estou pegando a onda. Mas eu disse ao pastor Eibe, tem algo acontecendo esse fim de semana na Paz. Tem uma virada profética de estágio acontecendo. E eu não vim apenas encorajar o seu coração, eu ouso dizer, eu vim cooperar com Deus e empurrá-los para esse lugar. Eu vim declarar aberta uma nova estação de conquista e de manifestações do Espírito de Deus. Mas para você surfar na onda, vai ter que mudar a atitude. Eu não vim te apontar o dedo, nem te julgar se você estava estacionado. Eu vim trazer a mensagem do Deus amoroso, dizendo: volta a sonhar comigo, volta a se empolgar comigo. Pai, tua palavra foi compartilhada. E se o Senhor não vivificá-la, terá sido só um discurso motivacional. Nós precisamos de algo que vá além das emoções. Sabemos que a tua palavra tem o poder de despertar a fé no Espírito, de mudar a mentalidade. E nós oramos que a palavra que é viva e eficaz, que penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, que é apta para discernir os intentos do coração, não apenas sinalize onde estamos, mas nos provoque, dando destino para o lugar onde vamos. Que ela cumpra o seu pleno propósito. É a nossa oração em nome de Jesus e para a glória de Deus. Fale com Deus, além do seu posicionamento pessoal para um novo tempo. Eu creio que nessa manhã nós podemos ver situações sendo mudadas na nossa própria história. Enquanto indivíduos, enquanto família. Fale com Deus, enquanto os músicos ministram. Eu quero te encorajar a um posicionamento de fé, a novas declarações. Fale com Deus, do seu jeito, da sua maneira.